Bom dia. Desculpa a demora em arrumar as coisas aqui. Irmãos, vamos dar sequência ao livro de Atos, no capítulo 11. Vamos abrir lá, Atos 11. Tem um esboço aí, não tem? Tem um esboço já pronto, já a última aula que nós demos, nós colocamos o esboço aqui para ficar fácil dos irmãos acompanharem. Então tá bem facinho aí de ver o esboço, simples. Todo mundo pode até decorar, né? Porque a primeira frase, o primeiro elemento da frase é bem repetitivo, repete várias vezes, né? Então nós temos visto assim, Atos dos Apóstolos 11, 19 a 26, é o texto, vamos ler daqui a pouquinho, e aí o esbocinho simples, fácil de entender, diz assim: o evangelho se expande entre os judeus, já estudamos o versículo 19, gastamos aí um bom tempo estudando esse versículo. O evangelho se expande entre os gentios. Começamos a estudar isso e paramos porque o tempo não permitiu que dessemos continuidade. Então hoje nós vamos continuar analisando aí a história e analisando também as doutrinas que escorrem, né? Que saem aí do texto, que estão presentes no texto, que o texto abrange, que o texto envolve. E para isso, basta nós olharmos com atenção, sem forçar nada, e veremos aí o ensino brotando naturalmente das palavras que o Senhor nos deixou aqui no livro de Atos. Vamos então fazer a leitura. Atos 11, veja aí, Atos 11, versículos 19 a 26. Acompanhe aí a leitura, preste atenção. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ok, então olhando para o nosso esboço, você vê aí o primeiro item, o evangelho se expande entre os judeus. Muito fácil detectar isso, porque essa informação está consubstanciada, conforme vemos aí, no versículo 19. E falamos sobre isso e vimos, inclusive no versículo 19, o valor da perseguição contra os cristãos, a importância disso, o valor disso, isso como um instrumento para a expansão da fé. É interessante notar isso. Quando a igreja é perseguida, ela se expande. E tem até uma frase que eu disse na aula passada, de Tertuliano de Cartago. Lembram da frase? Qual era? Quem lembra da frase? Só o pastor Thomas? O sangue dos mártires é semente. Isso, exatamente. Uma frase linda, né? Que entrou para a história da igreja. É uma frase do Apologeticum, no capítulo 50, bem no finalzinho dessa obra de Tertuliano, ele fala isso. O sangue dos mártires é semente. Isso ele disse a partir da observação dos fatos. Matava os crentes, eles iam se multiplicando.
Interessante isso aí, né? Então Deus usava o sofrimento, a perseguição para fazer a igreja se expandir mais e mais. E acontece isso aqui, o versículo 19 mostra isso. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, houve uma grande perseguição em Jerusalém e a igreja se espalhou. E a igreja se espalhou levando o quê? A sua mensagem. E a coisa foi caminhando, se espalhando cada vez mais. É muito lindo ver isso. Deus, né, como diz aí um versículo que não existe, né? Tem vários versículos que não existem, né? Esse é um deles. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas esse aí não está na Bíblia, né? Não existe esse versículo. Mas devia estar. Não devia estar não, estou brincando. Mas a grande verdade é que dá para entender uma frase como essa, né? Dá para entender. O que significa essa frase? Esse ditado, não é versículo nada, é um ditado. O que mostra esse ditado? Que Deus, mesmo por meio de caminhos que nós olhamos e dizemos, meu Senhor, está tudo desabando, está tudo indo para trás, está tudo dando errado. Deus está realizando os seus planos, os seus propósitos, os seus desígnios. Isso é lindo, por quê? Porque isso nos dá segurança. Nós sabemos que o mundo pode desabar. Deus não está apavorado, sentado lá na direção da história, tentando arrumar as coisas ali, desesperado. Meu Deus, está dando tudo errado. Não é assim. Ele está usando essas coisas todas para fazer os seus propósitos caminharem. Aliás, não sei se vocês lembram, mas na minha última pregação sobre Gênesis, eu falei sobre isso. Lembram que deu tudo errado para Jacó? Lembram? Trabalhou que nem um camelo, né? Noites em claro, frio, mudança de salário várias vezes, 10 vezes o salário sendo mudado. E ele trabalhando demais. E no final, na grande noite feliz, né? Quando ele acorda cedo, quem ele vê? A moça vesga e feia, que era tudo que ele não queria. Não era vesga, mas tinha os olhos fracos, e isso afetava a sua aparência. Na cabeça dele deu tudo errado, mas Deus havia prometido, eu vou estar com você, vou te abençoar. Na cabeça dele estava tudo errado, mas Deus estava realizando os seus planos, porque aquela moça que estava ali com ele, seria mãe de diversas tribos de Israel. Ou seja, Deus estava escrevendo certo, realizando seus planos, apesar do sofrimento, da desilusão, da frustração. Aqui acontece isso também. Vem aí o sofrimento, mas a igreja se expande. Nós já estudamos isso, já vimos isso aí. Nós vimos também o item 2, o evangelho se expande entre os gentios. Quem são gentios? O que é um gentio? Hã? Quem não é judeu. É gentio com O ou com L? Com O, né? Porque gentil, nós podemos ser gentios sem sermos gentis. Tem muito gentil que não é gentil. Né? Percebe a diferença? É por isso que é até difícil de escrever. A gente fala assim às vezes, né? Olha, a igreja gentílica. Tá certo falar assim, igreja gentílica? Eu acho que não está certo, porque estamos usando L. O certo é a igreja gentia. Percebe a diferença? Não tem nada a ver com o que está falando agora, mas é algo para se pensar, né? Não é igreja gentílica, não está certo falar gentílica, porque gentílica é com L. É a igreja gentia. Aí sim está certo. Então, aqui nós aprendemos isso. O evangelho se expandeu entre os gentios. E estudamos o versículo 20. Vimos os mapas, vimos os detalhes geográficos aí dessa expansão. Tudo isso nós já aprendemos. Mas nós não vimos o versículo 21. E o versículo 21 é de uma carga teológica intensa. É muito grande a carga teológica do versículo 21, e eu sei que vocês têm uma capacidade de captar essas cargas muito boa, porque vocês estão sendo treinados para isso já faz tempo. Se vocês olharem o versículo 21, vocês conseguirão com grande facilidade, vocês conseguirão detectar lições no campo da soteriologia. O que é soteriologia? Os oráculos referentes à salvação. Soteria, aslogia, o conjunto de enunciados, aslogia, referentes à
soteria, que é salvação. Então, soteriologia diz respeito à doutrina da salvação. Nós temos aqui no versículo 21 a causa da salvação, presente aqui no versículo 21, e nós temos também o meio de salvação, aqui no 21. Olha direito. Dá para perceber? Olha o que está escrito aí. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Qual é, aqui nesse versículo, a causa das conversões? A mão do Senhor. Essa é a causa primária da salvação. Agora, a pergunta importante. Isso aqui é uma figura de linguagem. O que significa a mão do Senhor? Deus tem mão? Deus não tem mão. Tem? Não. Deus é Espírito. Deus não tem mãos. Então isso aqui é uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? Antropos, homem. Morfé, forma. É uma linguagem que usa a forma humana, atribui forma humana a Deus. Com que objetivo? Ensinar alguma verdade. Então, é uma linguagem antropomórfica. Se é para ensinar, ela é o quê? Pedagógica. Então você vai dizer, olha, o que temos aqui é a adoção de uma linguagem antropomórfica pedagógica. Nossa, é metido, hein, falar desse jeito. Mas é isso aí. Pode falar, pode falar. A nossa linguagem tem que ser bonita. Nós não podemos falar como os incrédulos, que só falam palavrões, coisas sujas e feias. Não, a nossa linguagem tem que ser bonita. Eu vou olhar e dizer, olha, isso aqui é uma linguagem antropomórfica pedagógica. É assim que eu falo. Eu fui educado, eu não sou um bicho, não sou um animal. Eu fui educado, eu sei falar corretamente. E eu falo palavras bonitas, não falo palavrões, não falo palavras sujas. É diferente o meu modo de falar. A minha boca foi comprada, pagaram pela minha boca. Minha boca teve um preço caro. Minha língua foi comprada, tem um dono a minha língua e minha boca. Então eu uso a minha língua e a minha boca de uma forma decente. Eu falo corretamente, falo de modo limpo, porque essa boca aqui não é minha e essa língua aqui não é minha. Ela foi santificada, essa boca e essa língua foi santificada. Quando Isaías viu Deus, ele falou, ai de mim, estou perdido. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ficou desesperado por causa disso. Porque o povo com quem ele habitava tinha lábios impuros. Isso é muito sério. Então, nós que somos crentes primamos por isso. Então, e além disso, essa linguagem, ela preserva a realidade. O que nós temos aqui é uma figura de linguagem, a mão do Senhor. Linguagem antropomórfica, pedagógica. Agora, o importante, além de definirmos isso aqui, é sabermos o que significa essa figura de linguagem. O que é a mão do Senhor? O que é isso? O controle de Deus, a soberania, isso está envolvido aqui, sem dúvida nenhuma. As mãos são usadas para isso, né? Para controlar, né? Para realizar algo. Agora, notem bem. No livro de Atos, isso aí aparece. Vocês vão dar uma olhadinha agora. Aí no livro de Atos, onde está aqui? Estou perdido aqui. Onde está aqui? Achei, aqui. No livro de Atos, isso aparece, essa expressãozinha aparece em 4:30. Dá uma olhadinha lá e veja o que acontece lá. No 4:30. Nós vamos pegar esses versículos aqui e vamos relacionar com outro versículo do universo mental do autor para definir exatamente o que é a mão do Senhor. É importante saber o que é a mão do Senhor? É. Por quê? Porque é pela mão do Senhor que as pessoas se convertem. Então tem que saber o que é isso. É importante saber o que é isso. Eu me converti, não me converti? Você se converteu? Sim ou não? Espero que todos aqui. Se você se converteu, foi porque a mão do Senhor agiu. E o que é isso? O que é isso? A Cris mencionou a soberania. Cris, a soberania está abrangendo todo do conceito de mão do Senhor. Mas é algo mais específico nessa expressão.
Vamos então ver Atos 4:30 para nós irmos formando a concepção bíblica dessa expressão. Veja aí, quem pode ler? 4:30, bem alto. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha aqui, o Fábio leu aqui. Lê de novo, Fábio, bem alto. Eu vou te interromper agora, fala aí. Enquanto estendes a tua mão para Enquanto estendes a tua mão. Ele a oração da igreja primitiva falando com quem? Se a oração, está falando com Deus. Então está dizendo, olha, enquanto estendes a tua mão. Você está falando de Deus, o Senhor, enquanto estende a sua mão, faz o quê? Continua. para curar. Cura, o que mais? E para que se façam sinais e prodígios. Cura, sinais, prodígios. O que mais? Pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ok, a mão do Senhor aí faz o quê? Mostra o quê? O que a mão do Senhor mostra aí? Poder. Poder. Nesse versículo de Atos, enquanto Lucas escreve, ele usa a expressão mão do Senhor, que foi na realidade a expressão usada pela igreja de Jerusalém orando. Ele associa a mão do Senhor a poder. A mão estende a tua mão e realize curas, milagres, prodígios. É a ideia presente no texto de poder, de força sobrenatural, associada ao conceito de mão do Senhor. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Estão entendendo ou não? 13:11, Fábio. Lê bem alto aí. 13:11, Fábio. Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e, andando, a roda buscava quem o guiasse pela mão. Olha aí, o que está acontecendo aqui? É Elimas, o mágico aí? É, né? É isso? O que está acontecendo? Ele fala, a mão do Senhor, Paulo fala para ele, a mão do Senhor vai pesar sobre você, e você vai ficar cego. De novo, a mão do Senhor está ligada a quê? Ao poder. Poder. Mão do Senhor, em Atos, sugere a ideia de um poder divino, de um poder superior, de um poder sobrenatural, um poder capaz de realizar grandes portentos. Ele fez Elimas ficar cego. Ele ficou andando a roda. O que é andar a roda? Ficar rodeando. Decotou. Decotou, proncovou. Se ele fosse mineiro, ia falar assim. Ele ficava rodeando, não sabia para onde ir. Estava cego. Então, tudo isso ligado à mão do Senhor. Agora, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós poderemos ter uma ideia de onde está a raiz de uma expressão como essa, que Lucas usa, que a igreja judaica usa, talvez até inspirada em Isaías. Veja Isaías 66:14, é o último texto desse pedacinho aqui. Isaías 66:14. Isaías 66:14. Veja lá. Estamos aprendendo o significado específico da expressão mão do Senhor em Atos. Fábio, bem alto aí. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos olhos reverdecerão como a erva tenra. A mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Ok. Essa tradução, a tradução do Fábio, que tradução que é? Contemporânea. É a tradução contemporânea. Se vocês olharem, e está correta, porque essa tradução é uma tradução por correspondência direta. Essa tradução traduziu a palavra iad como mão. A mão do Senhor. Agora, tem traduções que não traduziram como mão. Traduziram como o quê? Poder. Tem muita. A ARA traduziu a palavra iad, que é mão. Traduziu como? Poder. Está certo ou está errado? Está certo. O tradutor percebeu o sentido da expressão corretamente. O tradutor para o português da RA,
João Ferreira de Almeida, ele percebeu o sentido da expressão mão do Senhor. E ele colocou então poder. Já a tradução do Fábio fez uma correspondência direta e traduziu como mão. As duas estão certas, porque a primeira preserva o texto de modo literal, a segunda interpreta o texto, dizendo, olha, mão do Senhor é poder. Tudo bem? O que é mão do Senhor então? Poder. Ok. Volta para Atos agora e vamos ler o texto de novo. Agora eu sei o que é mão do Senhor. Vamos ver como fica a leitura agora. Vamos olhar lá. Volta para Atos. Vocês estão com frio? Não? Estão desanimados? Não? Ok. Olha aqui então. Olha como fica então o versículo, se eu for ler na nova versão Granconatiana. Como fica então? O poder do Senhor estava com eles. Uau! Resultado? Muitos creram, muitos se converteram. Por quê? Porque o poder do Senhor estava atuando por meio deles. Olha, gente, que teologia fantástica! Como alguém se converte? Somente quando Deus ministra o seu poder. É qualquer poderzinho? É muito poder? Você acha que para converter seu coração precisou de muito poder ou de pouco poder? Dando uma olhadinha de leve assim no seu coração, assim. Dando só uma olhada por cima assim, o que você acha? Para converter você, precisou de muito poder ou um poderzinho mais fraco assim? O que você acha? Você, pastor Thomas. Nossa, foi o poder dos poderes. Teve que unir as forças da Trindade toda, né? Quando eu era quando eu era pastor numa pequena igreja na zona rural de Atibaia, as pessoas muito simples assim, né? E tinha um menininho lá, ele participava das aulas muito ativamente, e ele perguntou assim para mim, pastor, de vez em quando, a dúvida dele era a seguinte, ele assistia esses desenhos, né? Ele falou assim para mim, pastor, de vez em quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles unem os três poderes para fazer alguma coisa. Ele imaginava que era como esses desenhos, né, que os super-heróis se unem e tudo mais. Eu disse, olha, eu não sei, eu acho que sim, né? Eu acho que eles sempre agem em conjunto. Mas como é que eu vou explicar isso? Na cabecinha dele eram os três super-heróis, né? O pai estava tentando fazer alguma coisa, não está dando certo aqui, filho, vem ajudar. Todos ali, né, juntos. Ele tinha essa ideia, né? Eu falei, olha, é assim, os três não precisam da ajuda um do outro. Porque os três têm todo o poder. Os três são Deus. Eles têm todo o poder, mas eles sempre agem junto. Eles sempre agem junto. Mas os três, não é que um precisa da ajuda do outro. Os três têm todo o poder. Mas na cabecinha dele de criança, né, era assim, tinha que se unir para, né, realizar as grandes coisas. A grande verdade é a seguinte, esse texto está mostrando que aqueles homens saíram para pregar a verdade. Ali, os judeus helenistas, por causa da perseguição, se espalharam e foram pregando. E o que é interessante, o texto explica, olha, o poder de Deus estava acompanhando esses homens, enquanto eles falavam. O poder de Deus os acompanhava. E esse poder ministrado ali, por meio da palavra deles, ia convertendo corações. Então isso é muito lindo perceber isso, é a teologia da salvação em atos. Como Deus salva? Ele administra, ele aplica o seu poder para transformar corações. Isso aconteceu lá e aconteceu conosco. Todos nós nos convertemos, não porque nós somos mais inteligentes. Eu me converti porque eu percebi que realmente eu tenho uma cabeça mais aberta e eu notei que realmente era por aí. Ok, isso tudo é verdade. Mas quem abriu sua mente? Foi o Senhor. E precisou de poder para isso? Muito poder. Nosso coração é morto. O nosso coração só produz engano. A nossa mente não quer nada com Deus, nada com Deus. A nossa mente é uma mente corrompida. A nossa alma é uma alma gelada de pedra, de mármore.
nós não gostávamos das coisas de Deus. Quando falavam o nome de Deus para nós, o nome de Cristo para nós, isso nos fazia mal. Nós não gostávamos de ouvir isso. Isso nos incomodava. Nós não entendíamos por quê. Mas alguém falava assim, Buda. Nós, tudo bem, normal. Maomé, legal. Jesus. Por quê? Isso nos incomodava. Por quê? Nós não sabíamos explicar isso. Havia em nós uma repulsa em relação a tudo que é santo, justo, tudo que provém de Deus, tudo que está ligado ao Evangelho. Não gostávamos disso. Abríamos espaço para qualquer amigo nosso de qualquer religião. Qualquer um. As piores possíveis. Mas se alguém falasse do Evangelho para nós, nós dizíamos, olha, não toque nesse assunto conosco. Não toque nesse assunto comigo, porque isso me incomoda. Se você quer ser meu amigo, não fale mais sobre isso comigo. Já ouviram isso de alguém? Se você quer ser meu amigo, não fale mais sobre isso comigo. Assim, por quê? Esse ódio contra o Evangelho. Porque o nosso coração está morto, corrompido. Nosso coração odeia a verdade, odiava a verdade. Então, o poder de Deus foi necessário para que nós pudéssemos crer e nascer de novo. Foi assim com o pastor Thomas, ele falou agora aí do poder de Deus atuando na vida dele. Foi assim com cada um de nós. Todos nós foi assim. Então, por isso, quando nós nos lembramos disso, temos que agradecer, Senhor, obrigado. Porque só o seu poder poderia me transformar. Eu era morto e o Senhor me deu vida. Eu era cego, o Senhor me fez ver. Eu estava perdido, o Senhor me achou. Meus ouvidos estavam fechados, o Senhor rompeu a minha surdez. Eu não podia sentir a fragrância do aroma da salvação em Cristo. Eu não podia sentir isso. Mas o Senhor aspergiu essa fragrância sobre mim. E eu pude sentir esse aroma maravilhoso. Eu não ouvia a voz do Senhor. O Senhor falou comigo e quebrou essa minha surdez e eu passei a ouvir. Tudo isso aconteceu comigo. E para isso acontecer foi necessário poder. Ok, agora vejam, o versículo 21, ele diz mais sobre a salvação. Veja aí, o texto fala, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A pergunta é, como alguém se converte? Está escrito aí, você não está olhando, você falou errado. Oi? Como alguém se converte? Crendo. Ou seja, nós temos aí uma outra lição importante sobre a salvação. Para que haja conversão, é necessário crer. Então, nós temos duas lições importantes nesse versículo. A fonte da salvação, da conversão. A fonte da conversão, o poder de Deus. O meio da conversão, a fé. Crendo, eu sou salvo. Então, se você está aqui hoje, eu não sei, não conheço todo mundo aqui. E mesmo os que conheço, às vezes, não são crentes. A questão que deve permear a mente de cada um é a seguinte: eu me converti. Eu sou um convertido. Eu sou um convertido. É diferente de ser um evangélico. Isso é outra coisa. O evangélico está cheio, tá cheio. É diferente de ser um batista. Você pode ser um batista e não ser convertido. Você pode ser um evangélico e não ser convertido. É diferente de ser membro de uma igreja. Você pode ser membro de uma igreja e não ser convertido. Então, como é que eu sei se eu sou um convertido? Muito simples. O poder de Deus veio sobre você e transformou você? Ou não? Não mudou nada. Não houve poder nenhum, transformação nenhuma, nada. O poder de Deus sobreveio a você e virou a sua vida de ponta cabeça. Você nunca mais foi a mesma pessoa. Isso aconteceu com você? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma outra criação, é outra pessoa.
Isso aconteceu com você? Você é outra pessoa? Houve um poder sobrenatural que lhe sobreveio e transformou você? Os seus amigos disseram, você está diferente. Os seus amigos falaram assim, ó, sabe aquele cara lá? Sei, ele ficou louco. Você não conhece mais ele. Ele não é mais aquele cara legal que ele era antes. Ele ficou louco, ele é fanático. Você não consegue conversar mais com ele. Não dá mais. O cara, você não acredita. Você não reconhece o cara mais. Isso aconteceu com você? Outra pessoa. Outra cabeça, outro mundo. O poder de Deus. Isso aconteceu com você? Não? Estranho, né? Porque a conversão envolve isso. A ministração do poder de Deus sobre a pessoa. E mais, como ela acontece? Quando a pessoa crê. Você creu em Cristo? Ah, pastor, eu sempre criei em Cristo. Não. É assim. A palavra de Deus mostra que essa fé, a fé salvadora, ela se expressa numa confiança completa em Cristo como Salvador. Até o ponto em que a pessoa clama a Ele e a Ele só para ser salvo. O apóstolo Paulo fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, a pessoa crê em Cristo. E ela faz o quê? Invoca. Senhor, eu creio. Salva-me. Eu estou perdido. Eu creio no Senhor. Só o Senhor pode me livrar. Minha religião não pode. Minhas boas obras não podem. A minha moral não pode. As minhas obras não podem. Só o Senhor. Eu creio. Eu invoco o seu nome. Socorro. Salva-me. O que é isso? É a fé. É o crer. É o crer que se expressa no invocar. Isso já aconteceu com você? Isso é conversão. Conversão é isso. A pessoa é alvo do poder de Deus e ela tem em si essa fé que clama, que invoca o nome do Senhor, crendo nele só para ser salvo. Isso é conversão. Pastor, eu não sabia disso, eu nunca passei por isso. Se você nunca passou por isso, você não é convertido. Se você não é convertido, a culpa do pecado permanece sobre você. Você não foi justificado. A culpa do pecado permanece sobre você. E sabe qual é o resultado da culpa? Culpa gera condenação. Se a culpa está ainda sobre você, porque você não se converteu, se a culpa está sobre você, você está condenado para sempre ao inferno. Difícil isso? Difícil, mas é o que o Evangelho diz, eu não posso mudar isso. Se você não é convertido, você não é justificado, perdoado. Se você não é perdoado, a culpa está sobre você, a culpa do pecado. E se a culpa sobre você, a consequência da culpa é a condenação. É um raciocínio lógico. Se há culpa, haverá condenação. E essa condenação pesa sobre você. E pesará sobre você por toda a eternidade. A terrível condenação de Deus. Pastor, eu quero então me converter. Ok. O que você faz? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Creia nele como único Salvador, único e suficiente Salvador. E você quer expressar essa fé? Ok. Expresse essa fé como o apóstolo Paulo explica em Romanos. E invoque o nome dele. Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Socorro. Só o Senhor pode me salvar. Eu invoco o seu nome, como diz o apóstolo em Romanos 10. Eu invoco o seu nome. Socorro. Salva-me, eu sou um pecador. Estou perdido. A culpa do pecado está sobre mim. Não há esperança para mim. Só o Senhor pode me socorrer. Socorro. Salva-me. Perdoa-me. Remove a minha culpa. Justifica-me. Salva-me, meu Deus. Qual será a resposta a essa súplica? Qual será? Jesus já falou qual será. Ele falou assim, ó, aquele que vem a mim, de vez em quando,
eu vou avaliar bem o que ele diz. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não existe a menor possibilidade de eu lançar fora aquele que vem a mim. Não existe isso. Não existe. Faça isso logo, faça agora, faça hoje, porque esse tempo vai acabar. Haverá o dia em que as pessoas vão clamar a Jesus. Sabe o que ele vai dizer? Nunca conheci você. É tarde demais. Muito bem. Então aí nós terminamos o item 2. O evangelho se expande entre os gentios. Nós vemos aí que muitos, crendo, se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor estava com os evangelistas e houve então esse efeito na vida dos seus ouvintes. Vamos agora então ver o item 3. Estão acompanhando? Quem aqui é crente, levanta a mão. Ok? Ok. Todo mundo é crente, hein? Legal. Joia. Amém por isso. Se você não pôde levantar a mão, considere isso com seriedade ainda hoje. O evangelho não é algo para se deixar para amanhã. Item 3. Olha o 3 aí então. O evangelho se expande com o ministério de Barnabé. Vamos ver aí então o versículo 22. Veja aí, o que diz o 22? Vamos olhar. Olha aí, 22, 11 e 22. Onde está aqui? A notícia a respeito deles, desses convertidos nas outras regiões, né, além da Judéia, entre os gentios, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Por que vocês acham que era importante que a igreja de Jerusalém tomasse conhecimento dessas coisas? Nós percebemos no livro de Atos, pelo menos na primeira parte, nós percebemos uma presença da igreja de Jerusalém, parece que uma presença um pouco controladora. É como se fosse uma igreja supervisora. Não é assim que a gente vê? Olha, dá uma olhadinha, quer ver? Para vocês verem como isso já aconteceu. Dá uma olhadinha no 8,14. 8,14. Nós vemos isso aí. 8,14. Quem vai ler agora? Uma voz feminina. Tem alguém aí, alguma moça ou senhora que queira ler? 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, estavam a receber a palavra de Deus, enviaram de Pedro e João. Ok, olha aí. Olha o que acontece aí. A palavra de Deus chegou aonde nesse versículo? Olha direito. Chegou em Samaria. Chegou em Samaria. E o que a igreja de Jerusalém fez então? Os apóstolos ali enviaram Pedro e João. Então note, por que a igreja de Jerusalém faz isso? Parece que ela quer supervisionar, não é? Ela quer supervisionar o que está acontecendo. Vocês se lembram da reação dos crentes de Jerusalém quando Pedro comeu na casa de Cornélio? Quando ele chegou, o que fizeram? Vem aqui. Vem aqui. Explica aí para nós o que você fez. O que você andou aprontando lá em Cesareia. Nós ouvimos falar que você foi lá em Cesareia e comeu com incircuncisos. Nós queremos uma satisfação acerca desse seu comportamento. Então você percebe que a igreja de Jerusalém tem essa posição de supervisora. Veja, dá uma olhadinha no capítulo 15. Isso acontece de novo. Olha o 15, capítulo 15, versículo 1 e 2. Agora, vamos ouvir um sotaque carioca. Tem alguém carioca aí? Tem? Não? Ninguém? Nenhum carioca aqui? Todos ficaram em casa? Com frio? Oi? A gente pode fazer alguns indivíduos
Ah, aí é fake. Aí é fake, Tiago. Aí não vale. Quem é carioca? Sotaque carioca. Para ler aqui. Não tem carioca. Todos em casa com frio, né? Dá para entender, lá é tão quente, né? Sotaque mineiro, quem tem? Não tem mineiro aqui também? Não? Eu sou mineira. Ah, tem a Carol. Carol, você é mineira, pode ler aí para nós. É o 15, 1 e 2, mineira de grão mogol, né? É, trembão, né? Lá é trembão. Então, vai, Carol, lê bem alto para nós. 15, 1 e 2. Pode ler, Carol. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Olha o que aconteceu aí. Chegaram pessoas de Jerusalém ensinando doutrinas falsas, dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E houve uma grande contenda na igreja por causa desses homens que foram lá, sem autorização nenhuma de Jerusalém, foram lá e ensinaram mentiras no campo da salvação. Vocês têm que ser circuncidados para ir para o céu, senão não vão. Então a questão tomou um vulto tão grande que o que eles fizeram? Mandaram uma delegação para onde? Para Jerusalém, para resolver essa questão. Agora a pergunta: por que Jerusalém, a igreja de Jerusalém, por que ela assume esse papel de supervisora? Por que vocês acham? Vou tirar minha jaqueta que eu ganhei de aniversário. Por que a igreja de Jerusalém assume o papel de supervisora? Eric, pode falar. Eu acho que ele concentrava nos apóstolos. Ah, acertou, miserável. É isso mesmo. É isso mesmo. O Eric acertou. A igreja de Jerusalém concentrava quem? Os apóstolos. Gente, qualquer questão doutrinária seria resolvida facilmente. É o apóstolo falando. É uma autoridade inquestionável. Quem vai questionar um apóstolo? Tem os fake hoje em dia, você pode meter o pontapé que não tem perigo nenhum, que é tudo mentiroso, é tudo golpista. Mas na época eram apóstolos reais. E a igreja de Jerusalém abrigava esses homens. E eles então, o parecer deles era muito importante. Então, por causa disso, a igreja de Jerusalém tinha toda essa autoridade. Ela era a igreja mãe, dela saíram os missionários e nela estavam ali os apóstolos. Então, por isso ela tinha esse status. Infelizmente, nós não temos mais uma referência assim. Não temos. Por quê? Os apóstolos morreram. O que nós temos agora são os escritos deles, né? Nós recorremos aos escritos deles para tentar descobrir aquilo que deve nos reger. Mas não temos mais uma igreja a qual devamos recorrer agora para tentar dirimir questões teológicas. Não temos mais isso. Dentro do romanismo tem. É a igreja de Roma. Qualquer problema, leva lá para Roma, o Papa, né, ele é infalível, então ele fala: Roma locuta, causa finita. O que significa isso? Roma locuta, causa finita. Roma falou, a briga acabou. Roma falou, a briga acabou. Nós temos isso? Nós não temos. Nós podemos reunir teólogos, conversar, debater, podemos fazer análises do texto, mas nós não temos um conselho superior inerrante infalível, ao qual possamos recorrer para dirimir questões doutrinárias. Não temos isso. As seitas têm? Sim. O mormonismo tem, né? O mormonismo tem um profeta que mora lá em Utah. Ele mora lá. Ele falou, acabou. E as testemunhas de Jeová têm? Tem. A testemunha de Jeová tem o corpo governante. O corpo governante é um grupo de profetas. O que eles falam é lei. Ninguém discute aquilo. Nós não temos isso. A igreja de Jerusalém, os apóstolos morreram. Qual foi o último apóstolo que morreu?
João foi o último apóstolo que morreu em Éfeso. Quando ele morreu, a tristeza foi tão grande que ninguém queria aceitar que ele tinha morrido. As pessoas falavam assim, não, ele não morreu não, ele está vivo. Mas está enterrado. Não, mas ele está enterrado vivo. E as pessoas diziam, é verdade, as pessoas diziam que se você encostasse o ouvido no túmulo dele, você escutava a respiração dele. Essas lendas se multiplicaram, porque quando o último apóstolo morreu, foi uma perda irreparável. E agora? Morreu o último apóstolo. E Jesus não voltou. Eles tinham esperança de que Jesus voltasse antes dos apóstolos morrerem. Até Paulo esperava que Jesus voltasse antes dele morrer. E quando morreu o último, foi um golpe terrível. E então as pessoas diziam, não, ele está vivo ainda. Está enterrado aí, mas ele está vivo. E ficavam ouvindo a respiração dele lá no túmulo dele. É ridículo isso, mas tamanho o desejo de que ele estivesse vivo. Agora, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja tão poderosa, assim, tão cheia de autoridade, ela foi desaparecendo. Quando foi que essa igreja desapareceu? Essa igreja tão forte, tão importante, quando ela desapareceu? Quem sabe? Ela é muito dinâmica aqui, né? Ela desapareceu. Quando foi que ela desapareceu? Quem sabe? Por volta dos anos 70. Acertou, não vou falar miserável, porque ele é menino, eu posso falar, você é mais senhor de idade, então... Exatamente, o que aconteceu? No ano 70 houve uma rebelião judaica. E o general Tito, ele invadiu a cidade, tomou a cidade e destruiu a cidade. Antes dele invadir, no ano 68, 2 anos antes, os cristãos de Jerusalém, eles, por alguma razão que nós não sabemos o que foi que aconteceu, por alguma razão, todos eles foram embora da cidade. Todos. Dizem que foi por causa de uma revelação profética. Nós não sabemos. Quem fala é o Eusébio de Cesareia, é um historiador antigo. E toda a igreja saiu de lá e foi para uma cidade na Decápole chamada Pela. E eles se instalaram em Pela debaixo da proteção daquele rei que conheceu o apóstolo Paulo, Herodes Agripa. Herodes Agripa acolheu a igreja lá e ela ficou lá, numa região helenizada. E ela foi então perdendo força e foi morrendo. Depois que acabou a destruição, essa igreja voltou para Jerusalém. Mas ela era bem fraquinha e ela permaneceu ali no meio dos escombros, da miséria de um país totalmente destruído. E ficou lá, permaneceu lá. E era uma igreja eminentemente judaica, só que já não tinha mais força nenhuma, expressão nenhuma. Quando chegou o ano 135, mais ou menos, surgiu um Messias falso naquela região. O nome dele era Simão. Simão, filho da estrela. Simão Bar Cochba, como ele era chamado, Bar Cochba. E esse homem dizia que ele era o Messias. O que ele fez então? Ele se levantou de novo contra o domínio judaico e atacou os crentes, porque os crentes diziam que quem era o Messias? Jesus. Então ele atacou os crentes, matou os crentes, a igreja era fraca, ele perseguiu a igreja, matou os crentes, dizendo, não, o Messias sou eu. E manteve ali a sua rebelião, e a igreja então sofreu mais uma vez e perdeu mais força ainda. O imperador Adriano, no ano 135, reuniu seus exércitos e acabou com a rebelião de Simão Bar Cochba. Matou Simão Bar Cochba e decapitou, por decapitação. E depois disso, ele disse o seguinte, o imperador Adriano falou assim, olha, agora depois dessa outra rebelião, que eu não aguento mais rebelião nesse país, agora os judeus estão proibidos de pisar nessa terra. O judeu que pisar na Palestina será morto. Eu vou mudar o nome, não vai ser mais Judeia, vai chamar Palestina, a terra dos filisteus. Palestina tem a ver com Filístia, então não chama mais Judeia, agora vai chamar Palestina. E mais, não chama mais Jerusalém, vai ter outro nome a cidade. Como vai chamar? Hélia Capitolina, vai ser o nome de Jerusalém agora. Vai chamar Hélia Capitolina e o país não é mais Judeia, é Palestina. E mais, esse templo aqui, ó, templo de Herodes e tudo mais, derruba o que sobrou. E nós vamos construir templos
a Júpiter no lugar do Templo de Salomão. E qualquer sinal de judaísmo nós vamos destruir. Aí acabou com tudo. Aí a igreja judaica de Jerusalém realmente sumiu. Triste, né? Triste isso. Acabou. Não teve mais. Muito bem, muito bem. Vejam aí na sequência então. Essa igreja, que era tão importante, tão viva e tão cheia de autoridade na época, o que ela fez? Olha só. Enviaram até Antioquia quem? Barnabé. Vocês acham que essa decisão foi sábia? Por quê? Por que a decisão foi sábia? Mandaram Barnabé. Não mandaram nenhum apóstolo, mas mandaram Barnabé. Por que foi sábia a decisão? Por quê? Bom, Antioquia era uma cidade que falava grego ou hebraico? Grego, era uma cidade helenizada. Barnabé falava grego. Como é que vocês sabem? Ele era natural de Chipre. Ele era um judeu helenista. Então ele falava fluentemente o grego. Então eles foram espertos. Vamos mandar Barnabé. Ele é natural de Chipre e ele então fala grego fluentemente. E ele vai poder verificar as coisas lá. E mandaram então ele para lá. E outra coisa, por que outro motivo mandaram Barnabé lá? O que significa Barnabé? Era um apelido, Barnabé. Vocês lembram? Veja 4,36, é um apelido. Barnabé é apelido. Não. Vai ver, vê lá. 4,36. O apelido desse homem. O nome dele era José. O nome real era José, mas ele tinha um apelido. Veja aí, qual é o apelido? Barnabé significa filho da consolação. Quem colocou esse apelido nele? Não foram os jovens, né? Foram os apóstolos. Colocava apelido? Colocava, mas era apelido bom, não era, né? Não era apelido feio, né? Os jovens colocam os apelidos que tá louco, né? Até medo, né? Qual é o apelido mais feio aqui da igreja, pastor Tom? Não sabe? Não sabe. Tem uns apelidos aí que tá louco, né? É feio. Mas esse apelido que os apóstolos colocaram é bonito. Você vai ter um apelido. Seu nome é José. E vamos dar um apelido para você. Filho da consolação. Não é que a mãe dele chamava consolação, hein? Não é isso, né? Filho do consolo, filho da exortação. Filho da exortação, filho do conselho. Filho do conselho, da exortação, filho do encorajamento. A palavra significa tudo isso. Encorajamento, consolo, tudo isso está embutido nessa palavra. Então você é o filho do encorajamento, você é o filho do consolo, você é o filho do ânimo. Você é o filho, paracaléu significa tudo isso. Aconselhar, animar, exortar, tudo isso está embutido nessa palavra. Você vai ter esse apelido agora. Por que ele tinha esse apelido? Ele era bom em que área? Ele era bom na área de aconselhar, exortar, animar. Ele era bom nessa área. E ele era tão associado a isso que deram esse nome para ele. Porque era assim, ó. No Novo Testamento, quando fala filho da consolação, isso significa uma forte associação da pessoa com esse substantivo. Uma forte ligação. Então, se o texto fala assim, olha, Jesus os chamou de filhos da prostituição. O que significa isso? Que eles eram pessoas muito apegadas a quê? A prostituição. Então, quando Jesus falava, olha, filhos da prostituição, significava isso. Não estava xingando a mãe deles. Tem gente que pensa que estava xingando a mãe deles. Não é isso. Eu já vi gente na televisão falando isso. Jesus falava palavrão. Não falava palavrão. Não falava palavrão. Ele estava dizendo que aqueles homens eram fortemente associados a práticas de prostituição. E quando fala filhos da ira, tem os filhos do celular também, que são associados ali, né? Não largam, né? Ali, né? Mas o que seria os filhos da ira? Eles eram homens muito irados, né?
Na realidade, aí parece que a ligação é outra. Eles estavam fortemente conectados à ira de Deus. Deus tinha uma ira enorme contra eles. Então eles eram os filhos da ira. Paulo usa essa expressão, os filhos da ira. Fortemente ligados, ali conectados à ira de Deus. A ira de Deus sobre eles, envolvendo eles o tempo todo. Eles eram filhos da ira. É interessante isso aí, esse tipo de apelido. Por exemplo, uma pessoa alegre aqui na igreja, os apóstolos chamariam como? Filho da alegria. Olha que bonito. Tinha os filhos do trovão. Tinha os filhos do trovão. João e Tiago, né? Eram os filhos do trovão. Por quê? O procedimento deles recordava a fúria, o estrondo, né, de um trovão. Então, Jesus colocou o apelido neles, né? Vocês são os filhos do trovão. João, filho do trovão, parece tão fofinho, né? Amai-vos uns aos outros. Vai brincar com ele para você ver, né? Ele é fofo, como falam as moças, né? Ele é fofo, tudo bem, mas é filho do trovão também. Não é um bobão, não. Oi? Judas teve também? Qual foi o apelido de Judas? Filho da perdição? Filho da perdição. O que significa isso? Fortemente associado à perdição. Você pode pensar, imagine um atributo seu, um atributo bom seu. Espero que todos tenham aqui. O meu seria filho da beleza. Filho da beleza, né? Eu acho que seria mais filho da cegueira, né? Filho da cegueira. Mas há pessoas aqui, há pessoas na igreja que se destacam, não há pessoas na igreja que se destacam pelas suas virtudes. Há irmãos que são muito hospitaleiros. Qual seria o apelido desse irmão? Olha, fulano de tal, filho da hospitalidade. Olha que bonito isso, que lindo isso, filho da hospitalidade. Que outro atributo teríamos aqui na nossa igreja que podemos perceber nas pessoas? Filhos do silêncio, não falam nada. Que outro teremos aqui? Quem destaca um outro atributo bonito de alguém da igreja? Comunhão. Olha, aquele irmão, ele está sempre com os irmãos, sempre ali ao lado, é alguém presente em tudo. Ele é o filho da comunhão. Olha que lindo isso. Vou começar a fazer esses apelidos aqui na igreja. Vamos fazer? Vamos fazer esses apelidos aqui na igreja? Qual seria o seu apelido? Filho da preguiça. Só vou de vez em quando na igreja. Vai pegar mal, né? Filho da preguiça, só vou de vez em quando. Alguns talvez teriam esse apelido, né? Mas espero que poucos, né? Mas acho que a grande maioria seriam os filhos da comunhão, os filhos da pureza. Olha que lindo! Os filhos da amizade, os filhos do consolo, como aqui nós vemos aqui Barnabé, os irmãos que se aproximam dos que sofrem e ajudam. Filhos da oração, aqueles irmãos que oram muito, os filhos da oração, os filhos da fé, que exercem aquela fé viva, os filhos da fé. Gente, olha cada apelido bonito. Qual seria o seu? Pensa num aí. Pensa aí. Ai, pastor, não tem nenhum. Então tá feio, hein? Do que os apóstolos chamariam você? Qual seria o apelido que os apóstolos dariam para você? Quem acha? Quem quer falar? Filhos da visitação. A irmã Thelma é a filha da visitação. Gosta de visitar os irmãos da igreja. Muito bom. Eu seria o filho do café expresso. Eu gosto de tomar café na casa dos irmãos. Alguém quer falar? Como você acha que seria o seu apelido? Quem quer falar? Não, ninguém vai achar que você é orgulhoso, não. A Ruth seria a filha da organização. Filha da organização. E irmãos, pode parecer brincadeira, mas é algo que ajuda tanto a igreja, vocês não têm noção. Porque ela preserva, a Ruth com seu talento, ela preserva tudo organizadinho, mostrando que o povo de Deus é um povo organizado, deixa tudo bonitinho. Isso reflete a nossa teologia, porque Deus é assim. E se Deus é assim, o seu povo é assim também. Então a Ruth seria a filha da organização. Tem alguns irmãos que seriam filhos da manutenção, né? Filhos da manutenção. Tem os filhos da manutenção.
né? Os filhos do cuidado, né? Os filhos do zelo. Muito lindo isso. Júlio, qual seria o seu apelido? Filho da proclamação. Acertei? Filho da proclamação, que é o evangelista. Quem aqui gosta de visitar enfermos, ajudar? Quem gosta? Ninguém? Vocês são ruins, hein? Brincadeira. Nós precisamos então do quê? Ô, igrejinha ruim, pois o ruim sou eu. Depois falam lá fora que o ruim sou eu. Olha onde eu estou metido. Vocês querem o quê? Né? Mas enfim, sim, quem? O Jimmy, olha gente, sem brincadeira, o Jimmy teria o apelido de filho da misericórdia. Porque o Jimmy, ele é médico, ele usa essa formação dele para socorrer os irmãos. É uma coisa maravilhosa. Eu conheço poucos médicos crentes que fazem o que ele faz. Poucos. Não enchem os dedos da minha mão. E assim, a vida dele, o exemplo dele é tão vivo e assim, quietinho ali. Ele vai, ajuda, onde for. Tem um crente doente, ele vai lá, ele socorre, ele ajuda tal, e não faz alarde nenhum. A esposa ao lado ali, dando apoio e tudo mais, e não faz alarde nenhum. É tão vivo o testemunho dele, tão real, que a Sofia, minha filha, falou assim para mim: pai, eu quero ser médica. Eu falei: por quê, filhinha? Porque eu quero ser igual o Jimmy. Gente do céu. Pastor, ele não faz acepção. Não faz o quê? O Jimmy não faz acepção. Não faz, qualquer um. Pode ser feio, pode ser bonito, pode ser o que for, né? Ele atende. E olha que lindo isso, olha a influência dessa pessoa. O filho da misericórdia influenciou uma jovenzinha, falou: pai, eu quero ser médica porque eu quero ser igual o Jimmy. Eu quero imitar o Jimmy, eu quero me formar e quero ser igual o Jimmy, eu quero ajudar os irmãos da igreja. Olha, gente, quanto custa isso? Quanto custa um negócio desse? Então é muito lindo ver isso. José, ali, ele era o filho da consolação. Ele exortava, ele animava, ele aconselhava. E os apóstolos disseram: a igreja lá está começando. Era difícil? Era. Crentes numa igreja nova, numa cidade hostil, pagã, precisavam de conselho, de encorajamento? Sim ou não? Precisavam. Então mandaram quem? Vamos mandar o filho da consolação. Ele vai exortar, vai animar, vai consolar os irmãos. E ele foi. E olha o que ele fez. Veja aí. Nosso tempo está acabando, gente. Ai, ai, ai. Está acabando. Não pode. Olha o versículo 23. Já nós voltamos um pouquinho só. Olha aqui, ó. Olha o 23, fala o quê? Ele alegrou-se e fazia o quê? O que ele fazia? Exortava. Ele era o filho da exortação. Então ele chegou lá, ficou muito feliz e exortava. Ele exortava como? Como era a exortação? Está escrito aí. Olha aí, não inventa. Hã? Ele exortava a todos a fazerem o quê? Permanecerem firmes. Olha que lindo. Então foi a pessoa certa. Ele falava o grego fluente e tinha esse dom. Então ele chegou na igreja de Antioquia, certamente novos convertidos, já sendo hostilizados por seus familiares, pelas pessoas que os conheciam, e o que ele faz? Ele chega e exorta: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Vocês têm que se apegar ao Senhor e não se deixar levar pelas hostilizações, pelos ataques, pela fúria, pelo ódio dos incrédulos. Permaneçam firmes. E ele fez isso. E o texto mostra o resultado. O texto fala que muitos se converteram. E a gente vai ver isso na semana que vem. Muita gente se converteu. Gente, olha, esses versículos que vem agora aqui são tão legais, é tanta coisa linda que a gente vai aprender aqui. Olha, o versículo 22, enviaram Barnabé até Antioquia, aprendemos isso. Quando chega o 23, olha só o que Barnabé viu. O que ele viu? Olha aí, não inventa. O que ele viu? Como assim? Como é que eu vejo a graça? O que ele viu
que o texto chama de graça. Hã? Olha que coisa linda, gente. Não dá vontade de chorar. Ele viu gente convertida. Logo ele viu o quê? Ele viu a graça. Ele viu a graça de Deus. Olha que coisa linda. Olha como a conversão é chamada aqui. A conversão aqui é chamada do quê? De graça de Deus. Ele olhou. Se o Brenner estivesse lá, naqueles dias crente, ele ia olhar para o Brenner, o que ele ia ver? Eu estou vendo aqui o quê? Eu estou vendo a graça de Deus. Salvou esse moço aqui. Eu olho para cá, pastor Thomas. Nossa, é muita graça. É demais. É muita graça. Eu vejo aqui. Eu estou vendo o pastor Thomas? Estou. Mas eu estou vendo a graça de Deus. E aí o texto vai falar qual foi a reação dele. E vai explicar por que ele teve essa reação. É coisa linda demais. Ele teve uma reação. Ele viu a graça de Deus, ele reagiu dentro dele. Houve uma reação. E aí explica por que ele teve essa reação. E nós vamos aprender. Por que ele teve essa reação. É muito bonito. É um exemplo esse homem aqui, Barnabé. Nós vamos aprender na semana que vem.